Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Aparecido Lima e estou aqui mais uma vez para refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus com os amados. E dessa vez eu trouxe aqui a lição de número 7, a queda do homem, a queda do ser humano. E neste assunto tem a questão do livre-arbítrio. Entre a queda e o livre-arbítrio tem assuntos muito divergentes e é isso que eu quero tratar aqui. Não saia desse canal, acompanhe até o fim e você vai ser surpreendido em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos lá? Quando falamos da queda do homem, muitas perguntas se levantam, muitos questionamentos, e os questionamentos são diversos, mas eu gostaria de ressaltar apenas um, o porquê, né, que Deus criou o homem em sua presciência, sabendo que o homem iria cair, e mesmo assim Deus permite que o homem caia. Então nós gostaríamos de estar tratando um assunto que é de grande relevância, de grande importância, e que primeiramente precisa ser compreendido, é a questão da criação. Como foi o plano de Deus, o propósito eterno de Deus na criação deste homem? Para podermos compreender isso, nós precisamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui a palavra imagem, Deus criou o homem à sua imagem, né? Façamos o homem à nossa imagem, e tem aqui conforme a nossa semelhança. Então aqui está o segredo que Deus colocou para que o homem fosse perfeito. E nisso aqui era necessário que Deus desse ao homem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade do ser humano decidir, fazer escolhas livremente. Por essa razão, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A conformidade e a imagem, ela tem seus papéis distintos, porque a imagem ela é a representação de Deus na terra, ou seja, a autoridade ela é representada pela imagem. Então, todo aquele que visse Adão, viria o próprio Deus. Isso eu estou dizendo no Éden, amados. Nós precisamos fazer algumas distinções entre aquilo que é a visão de Deus e aquilo que é a visão do homem. Olhando pelos olhos naturais, fica difícil você poder compreender. A partir do momento que nós nos tornamos espirituais, precisamos passar a compreender e a enxergar pelos olhos espirituais, ou seja, olhar como Deus vê. O pecado é uma coisa muito séria, e se não for bem compreendido, muitos, embora possam até estar salvos, vai ter uma vida difícil, uma vida obscura, uma vida de desentendimento, porque ainda não compreendeu a realidade do Evangelho. Ser a imagem de Deus significa que Adão representaria Deus na terra, onde ele teria domínio. Para ter domínio era necessário autoridade, e foi isso que Deus deu ao homem, autoridade, e tem a ele domínio. Então a autoridade é representada pela imagem. Então, olhando Adão, as pessoas veriam Deus. E tem a outra que é a conformidade, ser semelhante. Ser semelhante em conformidade é o mesmo que dizer que Adão teria o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma forma de pensar, né? e agir conforme Deus, e agir semelhante a Deus. E para isso, Deus precisa colocar no Éden duas árvores ali no meio do jardim. Essas duas árvores é onde ele deveria completar a obra, ou seja, ser conforme a semelhança. Isso denota uma ação, isso denota um comportamento. Adão precisava fazer algo,
E fazer algo era fazer algo segundo o livre-arbítrio que ele teve. Então vejamos como a serpente foi realmente astuta. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? Já inverteu aqui a palavra que Deus disse. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Eva já acrescenta aqui também. Era só para não comer, agora também nem tocar. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a estratégia do inimigo, a estratégia do diabo, o enganador. Então as questões aqui que envolvem por que Adão não foi o primeiro a ter esse encontro com Satanás ali, com a serpente. O diabo é muito astuto. Ele não foi diretamente a Adão por causa da autoridade. Se ele se aproximasse de Adão, ele estaria vendo ali o próprio Deus. Então, ele não foi. Ele usa de estratégia, ele vai até Eva. Por quê? Porque a ordem primária foi dada a Adão. E Adão deveria preservar isso em Eva. Porém, Eva olha tudo aquilo e se vislumbra e vê realmente a possibilidade. O fruto era bom para se comer, agradável aos olhos. Então ela come. Aqui está a chave da queda do homem. Quando Adão olha para a mulher que comeu o fruto e não lhe acontece nada, algo acontece no seu interior. Algo muda em relação àquilo que Deus falou para ele. Adão quis nesse exato momento ser igual a Deus. Afinal de contas, Eva comeu e não lhe aconteceu nada, e dando a ela, naquele momento ali, segundo aquilo que ele imaginava, aquilo que ele estava compreendendo, que Eva seria igual a Deus, e ele também quis ser igual a Deus. Então, essa questão de ser igual a Deus foi uma estratégia de Satanás, porque o próprio Deus já criou o homem para ser conforme a sua imagem e semelhança. Não seria igual a Deus em igualdade de poder, de autoridade, porque Deus é um só. Mas ser semelhante significa que ele estaria conformado, estaria debaixo de um padrão divino. E o homem quis sair desse padrão, dessa conformidade, para ser ele só. Então, quando Adão observa, faça um raciocínio comigo, vamos lá. Quando Eva come e não lhe acontece nada, ela chega para Adão. E Adão observa aquilo, e ele tem tempo. As coisas não aconteceram como às vezes a gente imagina, que Eva pega o fruto, come e na mesma hora dá para Adão. Não, isso teve tempo. Certamente que Adão parou para avaliar, observou, deu ali uma olhada bem, não lhe aconteceu nada. Então ele resolve por livre arbítrio comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver onde foi o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi quando ele come. O pecado de Adão está na incredulidade que foi gerada no seu coração. Quando a incredulidade, o que é incredulidade? É o ato de não crer. Quando a incredulidade surge no seu coração, ele duvida de Deus, ele nega a palavra que lhe foi dita, então ele foi e comeu. Neste exato momento, os seus olhos se abrem. Ao se abrirem os olhos, Adão teve medo. Veja bem, por que Adão teve medo?
Adão teve medo porque agora Satanás poderia se aproximar dele. E com certeza o inimigo o acusava. O inimigo ali naquele momento falou assim, olha aí, tá vendo? Agora você comeu. Agora você vai ter que se acertar com Deus. Deus, ele vai vir e vai te pegar. É a mesma mentalidade que nós temos hoje. A mentalidade de que Deus está sempre querendo nos pegar, que Deus está sempre querendo nos castigar, que Deus está sempre querendo algo que realmente ele não está desejando. Então, o comer o fruto começou um processo pecaminoso, maligno dentro do homem. O homem que Deus criou era para ser cheio dele. E o homem agora se torna cheio do mal, cheio das coisas malignas. Então o homem não se torna a imagem de Deus e nem conforme a semelhança. Mas ao comer o fruto, o homem começa a representar o próprio Satanás na sua maldade, expressando também na sua maldade, naquilo que o homem herdou, aquilo que estava dentro dele. Por essa razão, o pecado de Adão era unicamente algo que só ele poderia fazer. E não seria forçado. Satanás não forçou, Satanás não o obrigou, ele comeu livremente. Agora, a queda foi um único ato. Ele não creu. Ele não deu crédito. Era a única coisa que o manteria no jardim. Era ele crer. Ele crendo demandaria uma ação de fé. Podemos dizer assim. Ele iria comer das árvores e chegaria à árvore da vida. A árvore da vida encheria o homem por completo do ser de Deus e ele estaria completamente conformado à obra de Deus e estaria tudo consumado de fato. Porém, isso não aconteceu. Então, quando o homem peca, ele se torna... É só uma questão de observar. Olha o mundo como ele está. Olha as pessoas. As pessoas, elas não estão expressando aquilo que Deus é. Os homens expressam aquilo que lhe é próprio e também que é próprio de Satanás. É o mal, é malignidade, é ser perverso, é um ser cruel, é um ser orgulhoso, é um ser que despreza a palavra de Deus. E é aqui que eu quero que você me diga onde está o livre-arbítrio. Onde o livre-arbítrio entra numa pessoa que já se contaminou e que se separou de Deus. A separação de Deus foi algo altamente importante para que o projeto de Deus pudesse ser concluído. Porque mesmo com a queda do homem, o projeto de Deus não foi anulado. Às vezes a gente acha que Deus começou o seu plano a partir da queda. Mas não foi. Deus começou o seu plano antes da fundação do mundo. Antes de haver mundo, Deus planejou ter o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, quando Adão come, ele renega o ser de Deus, a imagem de Deus, e ao renegar, ele passa a autoridade deste mundo para o maligno, e agora ele se torna escravo do pecado e também escravo de Satanás. A palavra de Deus diz que a terra geme. Paulo fala lá em Romanos que a terra aguarda o dia da restauração, porque ela geme. O pecado trouxe consequências seríssimas. Primeiramente, a morte espiritual, ou seja, a separação do homem de Deus, foi aquilo que aconteceu de mais trágico na história da humanidade. Embora muitos acreditem que seja ficção, que é apenas uma história, que é apenas um conto, pois eu posso declarar e dizer a você que Gênesis é a verdadeira história do homem. E ali está tudo que nós precisamos para entender agora o Evangelho. Ali é um livro onde tem analogias, símbolos e onde Cristo surge. Ali ainda nos eventos do Éden. Quando Adão teve medo, ele corre, se esconde, faz roupas para si. E Deus, quando chega diante de Adão, depois de toda aquela conversa, depois de ter sentenciado a morte e as suas consequências, Deus tira as roupas
que Adão fez, ou seja, tudo aquilo que o homem no pecado poderia produzir, era algo para si. Mas Deus tira e coloca em Adão uma roupa nova. Ele sacrifica um animal e faz roupas da pele desse animal para Adão. Então, aqui é o símbolo da continuidade do projeto de Deus, não mudou. Deus continua o mesmo. Louvado seja o Senhor. Então, uma coisa que nós precisamos observar é que quando Deus expulsa o homem do jardim, é algo extremamente necessário. Por quê? Porque a árvore da vida estava lá ainda. Então, se o homem comesse da árvore da vida, primariamente, o homem estaria cheio, pleno de Deus. Não precisaria da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, na verdade, amados, o conhecimento do bem e do mal pertence a Deus. É só Ele quem sabe o que é certo e o que é errado. O conhecimento do bem e do mal pertence a Deus. Então, Adão representaria Deus em sua autoridade, onde ele mesmo estaria sujeito à autoridade de Deus. E Deus diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque somente Deus tem o conhecimento do bem e do mal. Se Adão no pecado comesse da árvore da vida, a própria Bíblia fala lá em Gênesis 2, se não me engano, 44, Gênesis 3, 22, que diz que Deus fala, que é necessário tirar o homem para que não coma da árvore da vida e se torne eterno como nós. Ou seja, o homem, se comesse da árvore da vida, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria condenado para sempre, não haveria possibilidade de resgate, de retorno, o homem estaria excluído definitivamente da presença de Deus. Mas não foi isso que aconteceu, e Deus tem um propósito maravilhoso para todos nós e dando continuidade ao seu projeto. Falando da expulsão do homem, também precisamos falar das consequências do pecado. O pecado trouxe consequências imediatas, que foi a separação, depois a sua expulsão, mas também algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram na vida do homem. O homem que antes estava no jardim, que não precisaria de esforço algum, era só comer, era só cuidar, zelar, dominar. Agora o homem precisa trabalhar, precisa suar, precisa se fadigar, precisa agora suar para ter o seu alimento. E a mulher, né, tem as dores de parto, enfim. E a terra também foi abalada, porque a morte passou também para a natureza. Os animais também passaram a morrerem, ter enfermidades, a cadeia alimentar foi totalmente alterada, agora há uma natureza que geme. Então, as nossas enfermidades, doenças, tristezas, o mundo virou um caos, tudo isso é consequência do pecado de Adão. É o que a Bíblia diz, que o pecado de Adão trouxe o pecado para todos nós. É isso que a Bíblia está dizendo lá em Romanos capítulo 5, versículo 18. Olha aqui, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Agora, quando nós falamos de Jesus, se foi apenas um ato que trouxe a condenação para todos, também da mesma maneira, Cristo é apenas um ato. Isso nós vamos ver mais adiante. Assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. A continuidade do projeto de Deus está em Cristo Jesus. Então, olha que está também lá em Romanos 5,12. Vejamos, 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram porque nasceram com algo dentro, algo que se chama incredulidade,
A incredulidade é o pecado do homem, é o pecado que está dentro de todo aquele que nasce, e por essa razão este homem rejeita a Deus. Então nós precisamos voltar aqui à questão do livre-arbítrio. Eu sei que para muitos o livre-arbítrio existe, para outros não existe, para uns ninguém sabe, mas o fato é que o livre-arbítrio, segundo o plano de Deus, foi um só. Foi um só. Adão precisava decidir qual árvore comer para ser livre. E isso, livremente, de livre escolha, ele poderia escolher. Ele escolheu o mal, mas poderia ter escolhido a árvore da vida. Hoje, humanamente falando, nós temos livre-arbítrio, sim. Podemos decidir se vamos trabalhar ou não, se vou passear ou não, a gente decide muitas coisas. Porém, esse que a gente acredita que é livre-arbítrio, isso daí nada mais é do que uma fachada, do que algo ilusório. Porque, na verdade, o homem, no pecado, humanamente falando, ele não tem livre-arbítrio. Como que alguém que está no pecado pode escolher não pecar? Se nós pudéssemos escolher não pecar, como Adão fez uma escolha, e Adão escolheu pecar e nós escolhemos não pecar, então quando nasceríamos, né, poderíamos também falar, eu não vou pecar. Não, mas só que a Bíblia fala que há algo dentro de nós, há uma lei dentro de nós, que é a lei do pecado, que nos impulsiona. A lei é uma força, uma força que nos impulsiona ao pecado. Ela usa aquilo que nós temos, que é a alma e suas faculdades, para nos induzir, para nos conduzir ao erro. Uma pessoa, uma criança, quando nasce, ela já nasce propensa para o erro. Ninguém ensina para ela aquilo que é errado e aí ela já vai e faz. Ensinar o que é certo é muito mais doloroso, muito mais difícil. Então, dificilmente a gente acerta. Então, quando nós estamos aí no mundo, no pecado, não tem livre-arbítrio. O homem não escolhe Deus livremente. O homem não escolhe não pecar livremente. O homem escolhe viver para si. Ser independente de Deus foi a escolha. Então, da mesma maneira que lá no céu houve o uso de um livre-arbítrio unicamente, de uma única vez, e ali determinou quem seria de Deus e quem não seria, também nessas questões humanas, se olharmos de uma maneira humana, temos livre-arbítrio, todos os dias decidimos alguma coisa. Porém, o que eu quero dizer aqui, amados, que nós precisamos começar a olhar pelo âmbito espiritual. Se você é um servo de Deus, é um cristão, você tem um Espírito de Deus. E quando à medida que nós nos enchemos desse Espírito, nessa vida, na vida comum, quando nós nos enchemos desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, as nossas atitudes, elas não partem primariamente de nós mesmos. Nós agora somos levados, conduzidos a uma vida de retidão e santidade, porque é o Espírito Santo que está em nós que nos conduz a isso. Olha o que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, eu gostaria de trazer uma palavrinha para os amados. Olha lá. 2 Coríntios 3,17 diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Primeiramente, a nossa liberdade se refere à condenação de outrora, aquilo que estava decretado a nosso respeito. Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus, estávamos condenados, sujeitos à escravidão do pecado. Então, não tínhamos como desfrutar de nada, porque no pecado, você é escravo do pecado, e o próprio Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Um escravo não tem liberdade, um escravo não faz escolha, um escravo não decide o que vai fazer. O escravo cumpre ordens.
Neste caso, sendo escravo do pecado, você, mesmo que não queira, você acaba pecando. Romanos capítulo 7, verso 14 em diante, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Próximo. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, glória a Deus. Segundo Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Primeiramente, a nossa liberdade se refere à condenação de outrora, aquilo que estava decretado a nosso respeito. Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus, estávamos condenados, sujeitos à escravidão do pecado. Então, não tínhamos como desfrutar de nada, porque no pecado, você é escravo do pecado e o próprio Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Um escravo não tem liberdade, um escravo não faz escolha, um escravo não decide o que vai fazer. O escravo cumpre ordens. Neste caso, sendo escravo do pecado, você, mesmo que não queira, você acaba pecando. Quem nos livrará do corpo desta morte? Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo na sua vida humana, ainda, mesmo sendo um servo de Deus, ainda encontrava dentro dele, ele via que algo estava errado quando queria fazer aquilo que era certo. Então, amados, não vamos ser ignorantes quanto à palavra do Senhor. Não vamos achar que temos livre-arbítrio, porque não temos. Eu digo com plena convicção, porque a própria palavra diz que nós não temos. A única maneira de você vislumbrar de decisões acertadas é quando o Espírito Santo está na tua vida. Quando o Espírito Santo está no comando da tua vida, tu pode tomar decisões acertadas, tu pode decidir se vai para lá ou para cá, tu pode dizer se vai ou vem. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Uma vez que nós estamos cheios de Deus, nós somos propensos a acertar mais, a errar menos. E mesmo assim você não para de errar.
Porque a obra de Deus agora é uma obra no Espírito, não é nessa vida, não é neste corpo. Nesta vida você é apenas um instrumento de Deus para a concretização do Evangelho, para que o Evangelho se propague, para que o Evangelho chegue a lugares ainda que não chegou. Então, amados, o livre-arbítrio nós não temos. Nós mesmos costumamos dizer, quando vamos à igreja, eu não vim aqui de vontade própria, foi Deus que me trouxe. Eu não fiz isso, eu estou pregando, mas não sou eu que estou pregando, é o Espírito em mim. Estou fazendo isso, mas não sou eu, é Deus. Portanto, você não tem livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio agora está em Cristo, porque Cristo cumpriu toda a demanda da lei. Cristo foi o único homem que obedeceu a Deus. Cristo cumpriu o livre-arbítrio e por isso ele agora é o nosso representante diante de Deus. Se Adão é um representante diante de Deus quanto a ser condenado, a ser expulso do jardim, a estar debaixo da ira de Deus, agora, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, que foi o Adão perfeito, o verdadeiro Adão, o Adão espiritual, então nele, estando nele, você pode descansar no Senhor e saber que tudo está consumado nele, foi ele quem fez, porque tudo que se refere ao homem, amados, não está se referindo às coisas humanas, está se referindo às coisas espirituais, porque a separação do homem foi no espírito. O homem precisa agora nascer no espírito. A vida do homem agora, humanamente falando, é apenas uma vida carnal. O homem se tornou apenas carne. Mas o Espírito vivificante, que é o nosso Senhor, nos dá uma possibilidade de todo aquele que crê de nascer novamente. E agora, enquanto a obra não é concluída em termos humanos e terrenos, nós esperamos e aguardamos no Senhor, porque Ele é o nosso representante. Ele cumpriu, Ele fez, Ele conquistou tudo aquilo que o homem perdeu. Não é assim que está escrito? Jesus diz que ladrão vem para roubar, matar e destruir. E nós achamos que é coisa humana, daqui, do momento, embora possa até ser aplicável. Mas quando Jesus falou isso, Jesus estava falando do Éden, onde Satanás ali, o inimigo, o diabo, ele veio, entrou em cena. Primeiramente ele provoca a morte do homem, no qual o próprio homem decidiu morrer. Depois ele rouba aquilo que o homem tinha, que era o domínio. E agora ele vem destruindo. Ou seja, o inimigo fez tudo isso no Éden. Onde ali também no Éden ele cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é muito sério. Então às vezes a gente perde tempo discutindo coisas, se tem livre-arbítrio, se não tem, sem ir a fundo das questões. É muito mais fácil, muito mais simples, quando eu entendo que eu não tenho livre-arbítrio. Que a minha única escolha foi crer. Foi crer. E agora que eu creio, eu dependo totalmente dele. É ele que me conduz, é ele que me leva, é ele que me direciona. Então até mesmo no ato de você crer, não foi um ato seu. Deus precisou descer. Deus precisou vir de encontro a você. Deus precisou pregar, vir anunciar as boas novas e dizer o quanto você estava condenado. Ou se você que está me assistindo ainda não creu da maneira correta, pare para pensar. Então, amados, isso é o Evangelho. O Evangelho é trazer as boas novas. E as boas novas nós estávamos condenados e agora temos vida em Deus. E a Bíblia fala lá em Gálatas que se nós vivermos no caminho do Espírito, jamais atenderemos às suas concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências é esses desejos desenfreados, descontrolados que a gente tende a ter. Porque parar de pecar você não vai. Mas Paulo lá, a Bíblia fala lá em Romanos que nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E também, Paulo também diz que nós não estamos, que nós como servos do Senhor, não somos escravos do pecado. Aleluia. Então, se nós não somos mais escravos do pecado, isso não significa que não vamos pecar mais, mas que o pecado não terá domínio sobre nós.
É isso que o homem no mundo vive. O pecado o domina, o escraviza. Para concluir essa ministração, essa aula, eu gostaria de trazer para os irmãos uma passagem em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amados, o que acontece nas questões do livre-arbítrio são as seguintes: nós não temos livre-arbítrio porque naturalmente somos escravos do pecado. Quando Cristo nos resgata, nos tornamos escravos do Senhor, comprados para Ele, para não andar mais segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade dele. Se ele nos escolhe para andar e fazer a sua vontade, logo o livre-arbítrio que nós temos, ele não é real, porque há em nós ainda o pecado. E o pecado só é removido por meio da fé. A fé é aquilo que ainda nós não vemos, mas cremos que já se realizou. Portanto, o nosso livre-arbítrio no tempo presente, ele não existe. Por isso, nós dependemos da ação do Espírito para nos conduzir a um nível de espiritualidade elevado. Por isso que Paulo, aqui em Coríntios, nesse texto, ele diz que estava falando do contexto da lei, nessa ocasião aqui dessa parte, mas eu gostaria de ver aqui, mas todos nós com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória de Deus. Ou seja, nós estamos aqui como os pequenos cristos, os pequenos ungidos do Senhor. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, e desenvolver a salvação não é que você tem que ou perde ou ganha. O desenvolvimento é o quanto você torna ela real na sua vida, aquilo que já aconteceu. Por exemplo, a salvação ela é única, ela acontece no campo espiritual definitivamente quando cremos da maneira correta, segundo a mensagem do Evangelho. Quando nós cremos da maneira correta, o Espírito Santo começa a nos conduzir. E à medida que nós vamos vivendo essa vida no Espírito, o Espírito nos enche dele e nós passamos a refletir aquilo que somos. Somos seres espirituais. Então as pessoas começam a ver em nós a imagem do Senhor. É isso que é interessante. Embora nós não veremos essa imagem plena, total nas pessoas, nos irmãos, ela é uma coisa que vai sendo desenvolvida, ok? Então, as questões do livre-arbítrio se torna algo que nós não temos. Agora, em Cristo Jesus, a liberdade. E a liberdade aqui se refere às questões da prisão que outrora nós tínhamos, que estávamos escravos do pecado e agora somos livres. Livres para quê? Para adorar o Senhor, para se deixar levar pelo Espírito de Deus. Porém, nenhuma ação nossa, ela vem de nós mesmos. Quer para o pecado, quer para a vida. Se nós decidimos fazer alguma coisa que nos conduz ao pecado, o pecado que está em nós é que nos incita e nos leva a cometer os pecados. Se nós decidimos fazer algo correto, algo honroso, algo que é certo, que agrade ao Senhor, isso só é possível porque o próprio Espírito de Deus está em nós. Na antiguidade também foi assim. Sansão só pôde matar milhares e milhares de filisteus por causa do Espírito que havia nele, que habitava nele, que era o Espírito Santo. Então Davi só pôde fazer tudo o que fez porque o Espírito estava nele. Salomão foi o homem sábio porque o Espírito estava nele. Ok? Então, as decisões que nós tomamos, ou ela é segundo o pecado, ou ela é segundo o Espírito. Por essa razão, amados, vamos meditar. Não se precipite em tomar partido, mas avalie, analise, verifique.
porque isso pode salvar a sua vida daqui para frente nas questões das decisões humanas. Então, antes de tomar uma decisão, deixa o Espírito te conduzir ao céu, te conduzir a Deus, e Ele te mostrará toda a verdade por meio do seu próprio Espírito. Amém? Então, que essa lição tenha sido de grande proveito para vocês. Você pode comentar aí, faça seu comentário. Se você quer nos abençoar, se inscreva neste canal, deixa aí o seu like e nós te aguardamos na próxima aula, ok? Deus te abençoe, até a próxima.